Segue aqui. Parece que tivemos notícias boas sobre a regulamentação das criptomoedas no mundo. O G20 quer regulamentar as criptomoedas em todos os países que fazem parte. E o Brasil é um deles, é um dos membros do G20. Parece isso uma notícia boa, só que não. Segue aqui comigo, vamos entender certamente essa história. Certinho, nas entrelinhas. A regulamentação global das criptomoedas, segundo a Criptofácil, é um dos focos do G20, de acordo com a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, detentora da atual presidência dos países do G20. Nesse sentido, Sitharaman confirmou que as negociações sobre uma estrutura global para a regulação de ativos estão em andamento. Em uma entrevista concedida nesta terça-feira, a ministra afirmou que os países ainda precisam fechar alguns detalhes sobre as regras. Foco em criptomoeda. Em entrevista para Reuters, Sitharaman confirmou que estão em andamento negociação sobre uma estrutura global para a regulamentação de criptomoedas. Além disso, a ministra afirmou que a próxima reunião do G20, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro, terá discussões nesse sentido. Mas, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Segue aqui. O governo federal não desistiu de sua proposta de cobrar o imposto de até 22,5% de quem tem criptomoedas em exchanges situadas fora do Brasil e enviou novamente ao Congresso Nacional um pedido para aprovação deste novo imposto. Segundo o governo, o conteúdo é similar ao apresentado na medida provisória 1171, que foi rejeitada, com diversas melhorias, melhoria para eles, sugerida por emendas do Congresso, inclusive a inclusão de criptomoedas. Foi uma sugestão do Senado, o Senado sempre pensando em nós. Mas no entanto é diferente da primeira proposta, porque a primeira proposta era uma MP, medida provisória. Esta segue para avaliação dos deputados por meio de uma PL, proposta de lei, enviado com urgência constitucional. Vamos analisar essa PL. Na proposta, qualquer usuário que tiver criptomoedas avaliadas em mais de R$6.000 em empresas, na verdade em corretoras, no exterior, como a Binance, BitGet, Gate.io, aí vai, terão que pagar imposto de até 22,5%. Aí você deve estar pensando, tudo bem, eu pago o imposto, eu vou vender minha moeda, se eu tiver R$100, vou pagar 22 de imposto. Só que não, a facada é mais funda, o golpe é mais embaixo. Vamos aqui, segue aqui. Segundo o governo, a proposta tem amplo apoio do Senado e da Câmara para aprovação e mais de R$1 trilhão em ativos pertencentes a pessoas físicas. É o governo querendo colocar a mão em quem investe em criptomoeda. Caso a lei seja aprovada, tem um potencial de arrecadação de 7,5 bilhões já em 2024. Se aprovada, a nova regra aplica-se aos resultados apurados pelas entidades controladas a partir de 1º de janeiro de 2024. Nesse caso, os contribuintes terão a opção de atualizarem o valor de seus bens e direitos no exterior para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023, tributando a diferença para o custo de aquisição pela alíquota definitiva de 10%. Conforme a proposta, a pessoa física com renda no exterior de até R$6.000 por ano estará sujeita a alíquota de 0% de imposto. Parece bom, mas não é, calma aí. A renda entre R$6.000 e 50 por ano ficará sujeita a tributação de 15% do imposto. A renda superior a 50.000 ficará sujeita a alíquota de 22,5% de imposto. Pois bem, os R$6.000, o 0% será cobrado sobre o valor das criptomoedas. O governo está tratando a sua criptomoeda como se fosse um patrimônio. Se você tem lá suas criptomoedas na Binance e elas valem ao todo
R$ 4.000,500. Ah, não vou pagar imposto. Não, não é se você vender suas criptomoedas. Se as criptomoedas valorizarem e passar de R$ 6.000 em valor, você já vai ter que pagar imposto, segundo essa proposta de PL, né? E isso eu acho muito errado, e para mim é contra a lei inconstitucional. Mas não é só eu que acho isso. ABC Cripto é contra. ABC Cripto, Associação Brasileira de Criptomoedas, de Criptoeconomia, já destacou que a proposta de criação de um novo imposto para as criptomoedas no Brasil é ilegal. A inserção dos criptoativos de maneira indiscriminada na categoria de aplicações financeiras é uma questão controversa, imprópria e ilegal, potencialmente inconstitucional, ressalta Daniel Paiva, sócios do VDV Advogado. Segundo o especialista, os criptoativos não podem ser tratados de uma forma ampla e indiscriminada, como aplicações financeiras tradicionais, e é essencial adaptá-los à realidade atual, respeitando as peculiaridades e garantindo um ambiente jurídico seguro e coerente. Agora, por que o governo está querendo fazer isso? Vamos lá, segue aqui. Setor público fecha primeiro semestre de 2023 com rombo nas contas de 20,4 bilhões. O governo federal está gastando mais do que arrecada. E esse gasto a mais gerou nas contas do governo um rombo de 20,4 bilhões. No primeiro semestre de 2023, as contas da União, do Estado, dos municípios e das estatais registraram um rombo de 20,4 bilhões. O déficit está relacionado principalmente ao crescimento de gastos autorizado pela PEC da transição, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022. Então, no meu ver, o governo está gastando mais, gerando um rombo, e com isso eles estão querendo criar mais imposto para que eu, você, todo mundo, todos os brasileiros paguem e assumem essa dívida, essa ineficiência na gestão dos recursos, dos impostos que nós pagamos. No meu ver, o governo tem que cortar gasto, economizar e não ficar gerando mais imposto. Principalmente no Brasil, onde eu tenho, você, todo brasileiro, que trabalhar no mínimo 5 meses por ano só para pagar imposto. Isso é um absurdo realmente muito grande. E vamos deixar aqui o nosso protesto. Até mais.